Se alguém me perguntasse qual seria um dos meus maiores arrependimentos dos meus 40 anos, com certeza seria ter mais curiosidade sobre a vida dos meus avós e os meus bisavós. Calma, eu vou explicar. Olha que ironia. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente não tem muita paciência para lidar, né, com essas questões da sua criação, a forma como você é educado. E aí você meio que se desinteressa. Você não está nem aí, você não está nem interessado no que teus pais têm para te ensinar, no que teus avós têm para te ensinar, então você meio que tá cagando para isso. Então, mas olha que curioso. Quando você chega nos 35, 40, quando você começa a se questionar mais sobre seu propósito, por que você tem determinados padrões, por que você se comporta de determinada forma, e aí você meio que começa a entender que o seu comportamento está relacionado à forma que você foi educado, como os seus pais foram educados, como os seus avós foram educados. E tudo isso leva você a entender quem você é naquele momento. Você se comporta daquele jeito, você tem determinados padrões, muitas vezes porque de repente sua avó, seu avô tinha esse determinado comportamento, ele passou para os teus pais e teus pais passaram para você. Vou te contar uma história que possa ser que você se identifique também. Quando eu era mais nova, assim como qualquer um adolescente rebelde que acha que sabe de tudo, minha avó, ela falava muito que ela queria que eu fosse freira. Meu Deus, eu tenho zero perfil para ser freira. Se é que vocês me entendem. Não que eu era sei lá. Enfim, vocês entenderam. Mas ela falava muito isso. E isso chegava a incomodar bastante. A gente discutia verbalmente sobre, você tem que ser de tal jeito, você tem que fazer tal coisa. Por exemplo, tu não pode sair, tá saindo assim nos finais de semana, não, porque isso não é coisa de mulher, não. Qual é o homem que vai querer uma mulher assim, sabe? Esse tipo de coisa. Só que a questão dela era se eu fosse freira. Ou eu fosse freira, ou eu me adaptasse àquela estrutura de mulher condicionada para ser uma boa esposa, né? Vocês já estão ligadas aí, como é que é? Ligadas ou ligados. Enfim. E aí ela me enchia o saco com essa história de, porque o meu sonho era que Cássia fosse freira, meu sonho era que Cássia fosse freira. Ela falava isso para as amigas dela, falava para as outras pessoas da nossa família, e aí a gente discutia por conta disso, ela me enchia a paciência por conta disso. E aí, depois de um tempo, por acaso, né, porque eu não acredito muito em acaso, por acaso, numa conversa de café da manhã, né, que antigamente, não sei se você é dessa época também, antigamente as pessoas tomavam café, almoçavam e jantavam juntas, a família fazia isso junto. Então, era comum, né? Todo mundo acordava meio que no mesmo horário, principalmente almoço, né? Almoço era aquele horário, tinha que ir todo mundo almoçar junto. Enfim, se você não pegou essa época, era uma época boa, porque estreitava mais os laços da família. Hoje em dia, qualquer um come no seu horário, às vezes o pai não vê mais o filho não vê mais o pai, não vê mais a mãe, não sei o que, é uma confusão. E aí, em uma dessas conversas de mesa, ela soltou que o sonho dela era ser freira. E aí, me subiu aquela luzinha, né? De tipo, então isso era um sonho dela. E aí eu fui puxando mais algumas coisas que ela tinha como sonho, mas não conseguiu realizar. Então,
com o tempo, aí eu entendi aquilo, que aquilo era um sonho dela, e tipo, não cabia para mim. Era um sonho dela, não era meu. E aí eu comecei a, tipo, uma situação que era extremamente estressante para mim, que era aquela cobrança de, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ser freira, você aquilo. E eu entendi que aquilo era porque era um desejo dela, porque ela não realizou o sonho dela, então ela projetava aquilo em mim. Isso aí foi uma consciência. À medida que eu fui envelhecendo, ficando mais experiente, eu fui entendendo que o quanto a forma que ela educou, a forma como ela foi educada, ela passou para minha mãe e minha mãe passou para mim. Como eu fui criada também junto com ela, então, tipo, as duas trouxeram essa criação para mim. E, e entender isso fez total diferença, não só na forma de da gente ter um melhor relacionamento, como entender como eu fui condicionada mesmo. Tipo, essa questão porque mulher não pode sair sozinha, porque, nossa, como é que a mulher vai sair sozinha? Como é que vai arranjar um marido? Esse tipo de coisa. Então, muitas vezes a gente carrega coisas que é do nosso passado, dos nossos ancestrais, de vivências e crenças dos nossos ancestrais, que não é nosso. E quando você tem uma percepção mais macro disso, isso faz dar um boom na sua cabeça para você facilitar de se desfazer disso, porque é algo que não é seu. E isso vai te trazer uma liberdade que você não tem ideia. Agora, imagine isso em vários campos da sua vida: financeiro, amoroso, qualquer tipo de relacionamento, seja com amizades, trabalho, tudo que você foi condicionado, a forma como você foi criado, a forma como teus pais foram criados, a forma como teus avós foram criados, tudo influencia nas suas crenças. E quando você entende isso, é libertador. Então, se eu pudesse te dar um conselho, se você ainda tiver avós, bisavós também, não sei, depende da sua idade aí, dê uma chance para eles conversarem, agora de uma forma genuína, de você entender como é que era a vida deles no passado, como foi que eles criaram seus pais, como era a forma de vida deles, porque isso vai fazer você entender melhor o porquê que eles têm determinados comportamentos. Você vai brigar menos com eles, você vai ter menos atrito com eles, inclusive com seus pais. Se você tiver oportunidade e abertura de conversar isso com seus pais, também vocês vão entender o porquê que eles se comportam de determinado jeito. E isso é uma das maiores chaves que a gente tem, que é conhecer, dar abertura para se abrir para o nosso passado, para poder a gente entender o nosso presente. Então me conta aqui nos comentários se você já teve essa oportunidade de ter essa conversa assim mais profunda com os teus pais, com os teus avós, com bisavós, como é que foi, se você teve algum insight, algum despertar assim de tipo, agora eu entendi o porquê que ele se comporta ou porquê ela se comporta de tal jeito. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um cheiro e até o próximo vídeo.